Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Hoje é sexta-feira, dia de resenha Aliteração. E o livro que eu vou trazer hoje para a nossa conversa é o livro A 33 Mil Pés, de J.J. Benítez, que vocês vão ver aqui e que está aqui na minha mão. Bom, quem é J.J. Benítez? Juan José Benítez é um escritor e jornalista espanhol que nasceu na cidade de Pamplona em 1946. Hoje, ele mora em Barbate, na província de Cádiz, e vive praticamente afastado de qualquer evento público, ato público. E, segundo dizem, ele escreve muito pouco atualmente e se dedica essencialmente a pensar. Segundo se sabe, ele fica em silêncio, investigando a si próprio, porque ele acredita que sabe quem é e porque está aqui. Aí ele fala que o restante não importa. O J.J. Benítez ficou famoso mundialmente, talvez a obra mais conhecida dele seja a saga Operação Cavalo de Troia, que é uma saga formada por 9 livros, onde ele conta uma operação da NASA. Enfim, eu não vou entrar em detalhes do livro, mas se você ainda não conhece a Operação Cavalo de Troia, eu pretendo logo mais adiante fazer uma resenha ou uma série de resenhas, porque são 9 livros, do que seria toda a saga do Operação Cavalo de Troia, que é um livro documental e que muita gente fica naquela coisa de ficção, realidade. Ele, como jornalista, publica como um livro documental a Operação Cavalo de Troia, mas é muito incrível, é incrível demais que seja verdade. Então muita gente atribui a Operação Cavalo de Troia a alcunha de livro de ficção. Tá? Mas, como eu disse, Operação Cavalo de Troia é um livro ou uma obra, que são vários livros, que eu vou falar mais adiante. Vamos ao livro A 33 Mil Pés. Nesse livro, o J.J. Benítez se coloca como um personagem, então, de certa forma, ele também coloca como um livro documental. Ele trava um diálogo inusitado e irreverente com uma voz interior. Então é um diálogo silencioso que ele tem com uma voz interior. Mas, na verdade, essa voz interior com quem ele trava o diálogo é Deus. O que torna o livro peculiar e curioso, porque nesse livro ele diz que conversa com Deus. E quando, onde e como ele conversa com Deus? Durante o período de 29 de outubro de 1996 e 16 de dezembro de 1996, o J.J. Benítez fez uma turnê por diversos países do continente americano. E nessa turnê, para ir de um país para outro, ele pegava avião. E aí, o que acontece? Quando o avião atingia a altitude de 33 mil pés, que é conhecida como altitude de cruzeiro, e o que é altitude de cruzeiro? É uma altitude em que a densidade do ar é menor, então o avião consegue andar mais rápido, gastando menos combustível, fazendo menos esforço, enfim. É quase como uma altura em que o avião plana, apesar de ele não planar. Mas é a altitude onde o avião efetivamente começa a traçar a sua rota e vai em direção ao seu destino. Então, segundo Benítez, em todos os voos que ele fez nesse período de 29 de outubro de 96 a 16 de dezembro de 96, nessa turnê pelos países do continente americano, inclusive o Brasil, Ele veio para o Brasil, para São Paulo, para Brasília, enfim, depois outros países da América do Sul, da América Central, para os Estados Unidos e tal. E aí, segundo ele, toda vez que o avião atingia a altitude de cruzeiro, ele conseguia conversar com Deus. Essa conversa silenciosa, uma voz interior, mas ele nitidamente conversa com Deus. E é interessante porque o livro ele tem uma fonte, a letra do livro, a fonte do livro é como se fosse manuscrita, é uma fonte cursiva. E aí, todas as falas do Benítez estão em preto.
e as falas de Deus estão em vermelho. Então a gente consegue ver claramente o diálogo, né, entre Benítez e Deus. E quem é o Deus desse livro, A 33 Mil Pés? É um Deus irreverente, é um Deus bem-humorado, é um Deus extremamente piadista, mas é um Deus também poético, que fala através de belíssimas metáforas. E aí eles falam, durante essas conversas, dos mais diversos temas, da morte, da vida, enfim, da verdade, essas coisas todas. E o que traz polêmica nesse livro do Benítez, né, A 33 Mil Pés, são duas coisas. A primeira é a coisa de a gente acreditar se o livro também é documental ou não. Porque o Benítez, ele tem uma prática, quando ele fala de livros documentais, de anexar no livro documentos. Então, por exemplo, nesse livro, A 33 Mil Pés, ele anexa todos os bilhetes, as passagens aéreas que ele utilizou nesse período. E realmente ele esteve nesses países. Se a gente pesquisar a história do Benítez, a gente vai ver que ele esteve realmente nesses países, inclusive no Brasil, em 1996. Então, ele pega um evento real, ele esteve em turnê pelo continente americano, ele pega elementos reais e anexa ao livro, né, as passagens aéreas que ele utilizou em cada voo, e nos apresenta uma história extremamente incrível, difícil de acreditar que seja verdadeira. Então essa é a primeira polêmica do livro, que obviamente a maioria de nós vai acreditar que é uma obra de ficção, mas que a gente acaba ficando com a pulguinha atrás da orelha. É um pouco o que ele faz, de maneira muito mais rica e muito mais histórica na Operação Cavalo de Troia, mas nesse A 33 Mil Pés ele faz de uma maneira mais bem-humorada, mais lúdica, né, nessa conversa com Deus. E a segunda polêmica é a própria figura de Deus nesse livro, né? O Deus desse livro, o Deus do A 33 Mil Pés, ele é um Deus irreverente, ele é um Deus bem-humorado, ele é um Deus que fala coisas que muitas das igrejas que advogam representar Deus não concordariam. Enfim, ficariam nervosas e tal. Então, por exemplo, tem um determinado diálogo em que Deus fala que ele gosta mais dos ateus do que dos devotos, porque os ateus são sempre mais sinceros que os devotos. Então, esse tipo de fala polêmica colocada na boca de Deus pelo Benítez nesse livro traz um elemento, um componente a mais no livro. Eu vou só ler um trecho que eu escolhi aqui, que é um diálogo, né, entre os dois. Aí o Benítez fala assim: desculpe insistir, eles estão falando sobre a morte, sobre a questão da vida e da morte. Aí ele fala: desculpe insistir, mas não seria melhor não ter que morrer? Aí Deus fala: olha a sua volta. Na realidade nada morre. Essa palavra, novamente as palavras, asfixiou a verdade. A noite não morre, só muda. Veste-se de luz. A madeira tampouco morre. O fogo a sublima e lhe dá asas. A música chega a você e tampouco morre. Você a transmuta e ela se faz paixão, imagem, nostalgia, veículo ou companheira. A semente também dorme e por fim coloca-se de pé. E então chega o dia em que ela se converte em parte de sua energia. Os seus pensamentos morrem ou servem de argamassa para construir a paz e a prosperidade? O seu admirado Lorca, e aí ele está se referindo a Federico Garcia Lorca, né, que é um escritor que o Benítez gosta muito. O seu admirado Lorca morreu? Ele não continua vivo, mais vivo do que nunca no laboratório da imaginação? Aí o Benítez fala: mas com a morte a gente desaparece. Aí Deus fala: não, você não está me escutando. No meu reino nada desaparece. Nem sequer o que não existe está esquecido. No meu reino tudo é evolução. Aí vem uma fala um pouco polêmica de Deus. Eu sou um Deus Darwin. Eu sou um Deus turbo. Adoro a velocidade. Aí nesse momento o JJ Benítez faz uma nota de rodapé e diz: nota de JJ Benítez. Agora compreendo porque as mulheres pensam tão rápido.
E aí Deus faz uma réplica a essa nota de rodapé. Réplica de Deus. Já lhe disse que também sou mãe? Aí Deus continua. Quando você despertar para a nova vida, encontrará, como lhe disse, um novo modelo de reator. E você será mais parecido com a luz. Essa nova velocidade o embriagará. Aí o Benítez fala, mas já não estarei aqui entre os meus. Aí Deus fala, estará e não estará. Aí o Benítez fala, você faria carreira na política. Aí Deus responde, duvido. Estou vacinado contra a mentira. Então, através dessas polêmicas, né, que Benítez coloca na boca de Deus, ele constrói uma narrativa muito bem-humorada, divertida, mas ao mesmo tempo muito séria e muito intensa sobre o que é vida, sobre o que é morte, sobre a verdade, sobre o amor, enfim, temas muito caros a todos nós, né? E eu, que sou ateu e não acredito na possibilidade de se conversar com Deus, considero essa sim uma grande obra de ficção, mas fico sempre com a pulga atrás da orelha porque o Benítez consegue fazer isso comigo em todos os seus livros. E além de Operação Cavalo de Troia, 33 mil pés, eu já li vários livros do Benítez. E ele sempre coloca essa pulguinha atrás da nossa orelha. Então eu recomendo a 33 mil pés de JJ Benítez. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço a vocês que curtam o vídeo, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal, visitem nosso blog, nossas redes sociais, ajudem a gente a continuar a desenvolver esse trabalho tão gostoso e que a gente faz com tanto carinho e tanto cuidado. Tá bom? Valeu, gente. Até a semana que vem na próxima resenha. Tchau, tchau.